Olá, amigos do Francisco de Paula. Uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde de domingo. Infelizmente não podemos estar presencialmente, por conta dessas questões sanitárias, mas tudo bem, a gente está cada um na sua casa, todos nós amparados, recebendo o auxílio dos mentores espirituais da Casa de Francisco de Paula. E é como se estivéssemos lá naquele salão que nos abraça, que nos acolhe, que nos acarinha. Nenhum de nós passa por aquela casa, por aquele salão e sai da mesma forma. Saímos sempre calmos, tranquilos, acolhidos. Não por obra do expositor, tenho absoluta certeza que não, mas por uma misericórdia de Deus e um amor incontido daqueles mentores espirituais e de todos que trabalham naquela casa. Então, por isso, vamos à nossa tarefa de hoje. E essa tarefa é uma tarefa que visa levar a todos a refletir sobre os verdadeiros objetivos da nossa alma. E o tema escolhido é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, onde o capítulo fala do não saiba a vossa mão esquerda o que fizer a vossa mão direita, o que dê a vossa mão direita. E o item 4 trata dos infortúnios ocultos. E cada um de nós, quando for verificar lá, nesse item 4, vai pensar assim, nossa, é um texto de menos de uma página. O que temos para comentar tanto assim? Qual é a matéria de estudo de um item tão pequeno? E aí eu fui me socorrer da mentora Joana de Ângeles, que no seu livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é um livro que ela fala sobre as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem um capítulo exatamente chamado Os Infortúnios Ocultos, em que ela comenta esse trecho do Evangelho. E aí a gente vai entender melhor o que são esses infortúnios ocultos e como nós precisamos pensar sobre eles. Mas eu gostaria de começar convidando a todos a fazer uma reflexão. Quando nós praticamos algum ato que consideramos bom, pequeno ou grande, simples ou complexo, não importa, mas quando praticamos algo que pode ser até na atividade profissional, quando extrapolamos um pouco, poderíamos simplesmente atuar profissionalmente, mas fomos um pouco mais, nos preocupamos com aquela pessoa, nos preocupamos com a forma como a pessoa está lidando com o problema, ou como está passando, ou se está comendo. Ou quando na casa espírita nos dedicamos a alguma tarefa em prol do ser humano, em prol do próximo, ou quando no nosso dia a dia nos dedicamos a fazer uma prece por outra pessoa. Enfim, não importa o tamanho do bem, mas quando estamos envolvidos na prática do bem, nós já paramos para pensar ali qual é realmente o nosso objetivo? Essa pergunta, lá no momento em que estamos praticando a ação, e aqueles que agora não estão praticando nenhuma ação, que, desculpe, eu acho que estão, porque me ouvir também é um ato de benevolência e muita paciência, mas aqueles que não estão diretamente praticando nenhuma ação no bem, além desta, de me ouvir, podem rememorar quais foram os seus sentimentos, o seu objetivo na prática de algum bem, de alguma coisa que tenha feito nos últimos tempos. Nem que seja um pensamento para alguém que sofre. Esse é o ponto de partida para conhecermos e entendermos o teor, o que Kardec traz com essa proposta, o que Jesus procurou nos ensinar com as diversas passagens em que ele nos convidava a termos misericórdia, compaixão, mas em silêncio. O alarde, a divulgação, a propagação do bem que fazemos, dizem os espíritos, ele nos traz um benefício, que é o reconhecimento
que a divulgação, né, nos traz. Quer sermos aceitos, quer estarmos na persona de bonzinhos. Mas isso por si só vai acalentar o nosso orgulho. Então, por isso a pergunta: qual é o seu objetivo? É o reconhecimento ou o seu objetivo é o auxílio ao próximo? Porque nós somos muito inteligentes e precisamos treinar essa inteligência para o bem. Então, muitas vezes o nosso orgulho nos leva ao auxílio ao próximo como forma de reconhecimento. Então, a gente pega um ato legítimo, bom, verdadeiro, para dar aso a uma sombra, a uma questão que a gente ainda não superou, que é o orgulho. Por isso é tão importante a gente perguntar mentalmente, fazermos essa reflexão. Eu estou buscando reconhecimento ou eu estou, sinceramente, em sintonia com aquela alma que sofre? É um ato de compaixão? É um ato de amor? Ou é uma busca por ser aceita, por ser validada na sociedade, por ser validada no meu grupo espírita, por ser validada no meu meio como uma pessoa boa, uma pessoa atenciosa com os demais, uma pessoa caridosa, um espírito de luz, e por aí vai, né? A nossa loucura, ela vai embora, né? O céu é o limite, muitas vezes, para essas nossas questões da alma. Isso é importante entender, porque no texto de Joana, ela vai dizer para nós que o nosso infortúnio oculto é exatamente esse conflito. É o conflito do orgulhoso que se utiliza de uma ação meritória, de uma ação de caridade, para ter reconhecimento. E eu fiquei pensando na nossa sociedade de hoje. Nossa sociedade de hoje, às vezes, assim, a gente me parece que estamos retroagindo, retrogradando, voltando atrás no tempo. Eu não me lembro na minha infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, de estarmos tão preocupados com a visibilidade, com mostrar como estamos, o que comemos, o que fazemos, com quem estamos, se estamos solteiros, casados, né? E tudo isso com um ar de glamour e de felicidade, como se vivêssemos numa grande bolha. As redes sociais estão cravadas de conselheiros, né, que ficam postando conselhos a respeito de comportamento. Filósofos, mas quem é que se une efetivamente para auxílio e compaixão? Usar essa ferramenta para buscar pessoas, auxiliar pessoas, mobilizar recursos, pensar no outro, seria fantástico, seria incrível. Mas bem poucas pessoas usam essas redes para esse fim. A maioria está preocupada em mostrar a sua roupa nova, o que come, como está a forma do seu corpo, tudo que conseguiu com muito esforço para estar melhor e mais bonito ou mais bonita. O que é isso senão uma necessidade de visibilidade gigantesca? E dentro dessa necessidade de visibilidade que nós estamos observando no comportamento social atual e, claro, no nosso comportamento, vamos treinando a nós mesmos e as gerações futuras a estarem aí nessa busca de visibilidade. E a busca da fraternidade, da bondade, da paciência, da plenitude, da paz. Será que a visibilidade vai nos preencher esse vazio existencial? Ou nós estamos buscando a visibilidade para que percebam o quão conflituosos estamos, são os nossos infortúnios ocultos, e, portanto, precisamos de socorro? Será que estamos nos juntando a uma massa de pessoas que acham, assim, de uma maneira muito tosca, muito singela, muito pouco elaborada, pouco pensada, que ser visto
vai trazer-lhes a paz, a felicidade, a tranquilidade, a segurança? Vai lhes tirar a ansiedade, a depressão? Sabemos certamente que não. Por isso esse capítulo do Evangelho, essa instrução, esse conselho de Jesus é tão importante. Não sai da vossa mão direita que a esquerda fizer. Não vamos fomentar o nosso orgulho. E aí Jesus traz a parábola do samaritano como aquela parábola que melhor traduz esse conselho de ameniza teu orgulho, faz o que puder pelo próximo, pela via da compaixão e pela via do amor. O amor não espera recompensas. O amor não espera reconhecimento, ele não espera validação. O amor é o amor, ponto. O bem é o bem, ponto. A compaixão é enxergarmos a dor do outro, compreendermos a dor do outro, nos colocarmos nesse lugar de dor e auxiliar da forma que pudermos. E os tempos de pandemia nos convidam a essa reflexão, porque, vejam, hoje estamos na marca no Brasil de 620 mortos. A essa altura, mais de 2 anos, ou quase 2 anos, né, do início da pandemia aqui no Brasil, reconhecido, ou pelo reconhecimento da OMS, qualquer um de nós já perdeu, já deixou de conviver por motivo de falecimento com algum parente, com algum amigo, com alguém próximo, qualquer um de nós, sem sombra de dúvida. Isso nos traz um aprendizado, porque nós já sabemos quanto é difícil, a dor que essa doença impõe, as dificuldades dessa realidade de pandemia. Não é simplesmente escutar um número nos jornais. Não é simplesmente escutar histórias de pessoas que perderam seus entes queridos. Não, nós também, ao escutar uma história, nós nos lembramos da nossa dor. Isso é um elo de compaixão. Começamos pela vivência da dor a criar um elo de compaixão com o outro. Vamos avançar um pouco mais individualmente e socialmente. Chegará um dia que nem precisaremos sofrer, mas a gente já vai entender o outro. A gente não vai precisar passar por situação igual, idêntica. Nós já vamos ter compaixão pelo outro. Porque a gente já compreendeu a dificuldade que é, a tristeza que é, o desafio que é ter tão rapidamente alguém que parte para a pátria espiritual, desestruturando família, desestruturando emoções, desestruturando a parte econômica. Então são muitos desdobramentos de um mesmo fato, mas esse não é o infortúnio oculto. O infortúnio oculto é aquele que nós carregamos na forma de orgulho, de vaidade, de necessidade de visibilidade. Então vamos pensar sobre isso, avaliar, amadurecer esse nosso pensamento. Jesus nos traz muitos exemplos. E Joana de Ângeles, nessa página, ela vai falar desses vários exemplos de Jesus. Porque Jesus não tinha necessidade de aparecer. Ele não buscava visibilidade. Mas por que ele apareceu tanto? Justamente por isso, porque em essência ele tinha misericórdia e compaixão. Ninguém esquecia aquela presença amorosa, acolhedora, seus olhos doces. Não era impossível esquecer. Tanto que era impossível esquecer que falamos dele até hoje. Ele é reconhecidamente um líder do amor, um servidor de Deus, genuinamente, em essência, e não uma pessoa que buscava aparecer, estar nas redes sociais ou fazer propaganda daquilo que fazia. Sabemos o que Jesus fazia por descrição dos apóstolos, né, que foram lá e começaram a relacionar tudo aquilo que estava acontecendo naquela sociedade bem mais primitiva que somos hoje,
mas em termos emocionais talvez estejamos em momentos até próximos, porque ainda não entendemos em plenitude, em profundidade, essa proposta de viver sem se preocupar com a validação, com a aprovação simplesmente do outro, e viver simplesmente buscando auxiliar o outro. Não importa que esse outro amanhã ou depois nem te reconheça, ou nem saiba o que você fez, nem pare para te agradecer. Isso não importa, porque nós estamos cumprindo o nosso papel de humanidade, integrados a um planeta. Se observarmos na natureza, né, as relações simbióticas entre plantas, animais, que garantem e sustentam a vida de várias espécies, nas diversas classes de seres vivos existentes, ninguém volta para dizer, poxa, né, eu te ajudei aqui a realizar tal e tal ponto para a sua sobrevivência e você nem voltou para me agradecer. Não há essa relação de paga, de troca, essa contabilidade do eu fiz tanto para você, você não fez nada para mim, agora você está me devendo alguma coisa. Isso não existe. Mas quando a gente se torna, né, quando nós, né, seres vivos, adquirimos esse selo consciencial, a maioria de nós passa por esse estágio do orgulho, do egoísmo. E aí começamos a fazer as contas. Fiz tanto, não ganhei nada. Me dediquei tanto, olha o que eu tenho em troca. Essa é a fala do orgulho e do egoísmo que existe em nós. Porque se desincumbirmos bem a nossa tarefa, seja de pais, educadores, professores, mães, irmãos, enfim, se desempenhamos bem os nossos papéis, que ótimo, bom, sensacional, conseguimos compreender a missão e executar a missão. Ah, mas ninguém me deu nada em troca, agora estou à míngua, porque pensei no outro, agora me vejo dessa forma, porque esgotei as minhas riquezas para o outro agora que tem tudo não me dá nada. Essa é a lógica do egoísmo. Se cumprirmos com a nossa missão, com toda certeza estaremos amparados. Talvez não estejamos satisfeitos nas nossas necessidades supérfluas. E aí a gente tem que ir lá no Livro dos Espíritos e ler um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que é supérfluo, o que é útil e o que é necessário. Porque muitas vezes queremos assim, sempre, né, o mais e o mais. Porque temos toda a condição de viver, crescer e evoluir com aquilo que nós temos, com o suporte que nos é dado. Que a misericórdia, que a providência divina nos dá. Mas muitas vezes, nós porque queremos os excessos, perdemos até o básico. São reflexões que nós precisamos fazer. E Jesus trouxe esse ensinamento que vai de encontro ao orgulho, né, porque a nossa tendência é fazer mais quando estamos sendo vistos, é nos integrar mais quando alguém pode nos reconhecer. Infelizmente, temos ainda esses vieses. Mas precisamos, lá no momento inicial, nos perguntarmos: qual é o meu objetivo? É reconhecimento? Ou nós de fato estamos querendo auxiliar o próximo? Simplesmente isso. E essa pergunta no nascedouro não é para ninguém desistir de fazer o bem se chegar à conclusão que quer o reconhecimento. Não, tá legal, não vai ser um bem, mas alguma coisa se aproveita. Então continua, mas trabalhe esse seu sentimento. Se pergunte, por que eu preciso de reconhecimento? Por que eu preciso de autoafirmação, de validação dos outros? Como eu posso fazer para reduzir o meu orgulho? E aí vamos ler, vamos pesquisar, vamos nos tratar, vamos trocar, vamos procurar ajuda terapêutica, se necessário. Mas vamos melhorar essa sombra, esse infortúnio oculto que nos assola, que Jesus sabia que nós tínhamos essas questões. Tanto que nas curas ele falava, ele recomendava, vá e não peques mais, muda a sua essência. Muda as suas crenças, a sua forma de viver, porque só se muda comportamento se mudarmos a moral.
Se a nossa moral continuar da mesma forma, assentada no orgulho e no egoísmo, poderemos até estar vestidos de cristãos, mas não seremos cristãos. Não estaremos praticando os postulados de Jesus. Por isso é tão importante a gente entender o objetivo que move os nossos atos de bondade. Onde está esse alicerce? Como estamos trabalhando isso? Lá nesse item 4, infortúnios ocultos, Kardec traz, né, a seguinte frase: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Então também é certo que dentro de nós existe um movimento de socorro natural. Nos cotizamos, nos reunimos, nas calamidades que aconteceram, que assolam o nosso país. Nós sempre vemos muitas doações, muitos voluntários, muitas pessoas que se dedicam a isso. Isso tudo é muito bom, é meritório. Mas aliado a isso, nós precisamos individualmente avaliar qual é o móvel dessas grandes doações. Desejamos participar porque existe alguém sofrendo e vai receber essa ajuda e vai amenizar um pouquinho essa dor. Ou desejamos participar porque estaremos dentro da nossa casa, dentro da nossa grei, dentro dos nossos convívios, sendo reconhecidos como pessoas boas. Então, de novo, é questionar os objetivos. Mas isso comprova que temos essa tendência ao socorro, ao reparo, ao auxílio, à compaixão. O que precisamos é trabalhar um pouco mais a visão dessa compaixão. Precisamos trabalhar um pouco mais, depurar essa compaixão, livrando essa compaixão dos traços, dos vieses, do orgulho e do egoísmo. Por isso o silêncio, a misericórdia no doar, né, é tão importante. No Evangelho também a descrição de uma mulher, né, um fato que nós já lemos isso até nos livros de Humberto de Campos. Uma mulher da alta sociedade que pega sua filha e vai com a sua carruagem nas comunidades pobres, ela tem lá os seus protegidos, e ela entra nas casas, ela oferece a comida, e aí relata a história de uma família que o pai adoeceu, ficou internado, e ela foi assistir a família que estava passando fome, e foi conversar, e, enfim, ela deu de si, não foi simplesmente uma questão financeira de fazer um pix, ela não fez um pix, ela providenciou o mantimento, o alimento, e também foi dar o consolo, o abraço, o afago. E levou sua filha. E por que ela levou sua filha? Porque a filha também precisava aprender a ser a caridade cristã, mas não no sentido de mostrar para a filha que ela era muito boa, maravilhosa, mas no sentido de dar a oportunidade à filha de ver um exemplo e perceber que, apesar delas estarem nesse momento temporariamente numa condição social diferente daquelas pessoas que elas estavam auxiliando, nada tinha de diferente em humanidade entre aquelas pessoas e elas. Então, de novo, a questão é o propósito que move o ato que a gente se propõe a fazer. Então, a atitude dessa mulher generosa não era de ostentação, muito pelo contrário, ela gostaria de envolver também a sua filha, a sua jovem filha, naquelas ações para que essas ações se perpetuassem e se criasse um novo paradigma, o paradigma da compaixão, do olhar o próximo. E aqui, nesse item 4, ele comenta que a generosidade ela nos leva a colocar, né, nas nossas palavras, nas nossas ações, quando vamos agir no bem, como no caso desta mulher, de tal forma que aquele que recebe a ajuda não se sente humilhado,
Muito pelo contrário, é uma atitude natural de quem é ser humano. É natural buscar ajudar o outro que está numa situação menos privilegiada que a nossa. E muitas vezes, e não raras vezes, são nem mesmo aqueles, eu não estou falando do ponto de vista material, porque muitas vezes pessoas que não têm nenhuma condição financeira estão ajudando com seu exemplo de amor e de perseverança aqueles que vivem perdidos na ilusão do que eu vou comprar isso, comprar aquilo, isso vai me fazer feliz. Então precisamos entender qual é o papel que estamos representando na sociedade, porque todos nós temos a nossa esfera de atuação no bem, devemos contribuir com a compaixão, com o sorriso, com a tranquilidade, na dificuldade, no infortúnio oculto do outro, reconhecendo esse infortúnio oculto que pode se chamar inveja, cólera, mágoa, ressentimento, orgulho. E buscar por essa empatia de pensar, poxa, essa pessoa está sentindo essa dor, legítima ou não, mas eu sei como é difícil atravessar esses momentos, então eu vou ajudar. E pode ser a dor da fome, pode ser a dor da angústia de não ter um teto. Essas dores da alma, elas podem ser amenizadas. Mas esse infortúnio oculto que todos nós, indiscriminadamente, por sermos humanos, carregamos, elas só serão atenuadas pelo olhar carinhoso, pela mão amiga, por estarmos nos sentindo acompanhados. Isso é tão importante. Sabemos que, do ponto de vista espiritual, um coração sincero, um coração amoroso, um coração que se dispõe, se humilda diante de Deus, estará sempre acompanhado e acolhido. Mas muitas vezes na nossa encarnação nos sentimos tão tristes, que precisamos da voz de alguém, do carinho de alguém, do abraço de alguém. É muito importante para nós que nos sintamos amados, simplesmente isso, amados. Claro que se essa pessoa que precisa se sentir amada, como todos nós, estiver também com fome, a coisa fica mais difícil, né? As dores se embolam e a gente precisa ajudar também nessa parte, colaborar também com essa parte, com campanhas. Me surpreende às vezes de ver relatos de pessoas de comunidade que também não têm nada, que se mobilizam pelo outro e conseguem fundar obras sociais, que vieram do nada, igual aqueles que elas estão auxiliando. Olha quantos exemplos. E tantas outras pessoas que estão tristes, deprimidas, e que têm toda a condição de se mobilizar e, quem sabe, sair até da sua própria dor, do seu infortúnio oculto. Porque quando a gente parte na direção do outro, a gente tem que abandonar também algumas dores nossas, que vão sendo deixadas. E quando a gente retorna para essas dores, a gente se surpreende, porque elas nem existem mais. Nós amadurecemos tanto a partir da compaixão, do exercício de misericórdia e amor ao próximo de compaixão, que nós deixamos de nos colocar naquele lugar de vítimas. Saímos da nossa cadeira. E isso é moral, isso é crescimento moral. Não é simplesmente um comportamento aparente, social. Não é algo que nos coloca, olha, é bonito você ser bonzinho, então vamos fingir que somos bonzinhos. Então é de uma profundidade essa proposta e ao mesmo tempo é uma proposta tão atual, tão oportuna, num mundo que nós buscamos tanta visibilidade. Nós percebemos famílias que ficam ali no celular, no silêncio. Ninguém acolhe ninguém, ninguém abraça ninguém. Ninguém pergunta para o outro alguém como é que você está, como é que você está se sentindo. A gente cria distâncias imensas. Nós criamos desertos dentro de uma casa.
de 50, 100 metros quadrados. São desertos quilométricos em termos de relacionamento dentro de apartamentos tão pequenos, de alguns metros quadrados. Por quê? Porque nós estamos ali com a nossa caixinha mágica, nosso celular, nas redes sociais, buscando a visibilidade. Mas dentro de casa a gente não estende a mão. Também ninguém estende a mão para a gente, ou bem poucos estendem a mão para a gente. O que é preciso fazer para mudar? Nós precisamos olhar o outro. E Joana coloca numa frase tão bonita, ela diz assim: o homem moderno necessita ouvir Jesus com os olhos. E ela continua explicando, né? Que frase estranha, ouvir Jesus com os olhos? Pois é, mas é isso. É o exemplo de Jesus, é a essência, mudar a moral e não simplesmente repetir palavras e comportamentos. Não é repetir, ouvir e repetir o que ele fala, mas é ouvir com os olhos, seguir seus exemplos. E ela fala assim: sentir os exemplos que ressumam de sua história e que estão ressuscitados nos seus seguidores. Se somos seguidores de Jesus, olha a nossa responsabilidade. Que procuram fazer conforme ele realizava, na direção do alvo essencial, que é a libertação das paixões constritoras que remanescem no egotismo da natureza animal, transformando-se em realidade espiritual. Então precisamos pensar nos nossos objetivos, no momento em que praticamos uma boa ação. Precisamos, se chegarmos à conclusão que sim, existe também ali um viés de reconhecimento, tratar esse viés e buscar a identidade pela dor do outro, a compaixão, a empatia, o amor ao próximo, fortalecer essas sementes, fazer com que elas germinem dentro de nós. Então, continuar esse trabalho do bem, mas se depurando, pensando sobre como estamos fazendo. E mais, ouvir Jesus com os olhos, seguir os seus exemplos, buscar criar essa empatia com Jesus. Por que não? Temos todo o tempo do mundo, temos as calamidades que amolecem nosso coração e que nos propiciam a agir e a pensar no outro. Então, esse é, ao mesmo tempo, se é um momento em que buscamos a visibilidade, é também um momento que temos, do outro lado, as nossas emoções voltadas para o auxílio. Então, vamos aproveitar e juntar essa oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui no planeta neste momento e construirmos, transformarmos a nossa natureza animal na nossa realidade espiritual, dando ênfase àquilo que é essencial, essencial. E não nos preocupando, não nos gastando tempo com a nossa porção material. Não gastando tempo em excesso, claro, né? Porque precisamos do corpo físico adequado, precisamos da saúde, tudo isso vai nos ajudar a aprimorar essa parte espiritual. Mas a essência, a alegria, o carinho, o amor, nada, nenhuma conquista externa, nenhum feito irá superar em alegria e em contentamento a prática do bem, a atitude renovada em prol do outro, do amor ao próximo e da empatia. Vamos treinar isso. É o desafio dos tempos novos e com certeza temos ao nosso lado uma pleiade de espíritos superiores que nos auxiliam, nos amparam. Temos uma construção divina que nos favorece, a natureza, a troca de energias com a natureza.
O simples passeio, né, na nossa cidade, vamos vendo as árvores, vamos, né, buscando essa troca com a natureza e com certeza vamos nos fortalecendo nesses propósitos de sermos melhores. Que Jesus nos abençoe a todos, que Francisco de Paula nos envolva, nos acarinhe, nos acolhe, e todos esses espíritos queridos, trabalhadores da Casa de Francisco de Paula, estejam conosco também, nos nossos lares, nos ajudando através dos insights, através da inspiração, a sermos pessoas de bem, homens e mulheres de bem. Um beijo carinhoso para vocês.